Hoje temos o nosso palestrante, o irmão Edelcio, presidente do Centro Espírita, que fica lá ao lado da nossa seção de veteranos e pensionistas, né, com contribuição do nosso irmão Alexandre também, né, que fez o convite ao irmão Edelcio e ele prontamente, né, veio nos brindar hoje com uma palestra. Que o plano espiritual haja através das palavras do irmão Edelcio e que nos brinde com um ensinamento que é necessário a cada um de nós, conforme o nosso merecimento. Bom dia, dizer para vocês que é um prazer enorme, é uma honra, uma pessoa humilde estar aqui podendo falar numa unidade do Exército Brasileiro. Que coisa tão boa! Lembrar que as Forças Armadas, o que faz por essa nação é coisa impressionante. Em especial o Exército Brasileiro, que trabalha tanto nas calamidades, nos rincões do país, levando o socorro médico, a segurança alimentar. E além disso tudo, faz a guarda do território nacional. Uma fronteira extensa, um trabalho árduo, importantíssimo. Infelizmente, ultimamente a gente tem visto parte da imprensa não se referir muito bem às Forças Armadas. Entristece, porque as novas gerações crescem com um pensamento diferente. Na época que eu fui jovem, é a segunda vez que eu estou entrando aqui, eu entrei para fazer o juramento, isso lá em 1972, entrei nesse e fiquei super honrado, mas usava óculos e tinha excesso de contingente, fui dispensado, não servi, né? Mas seria uma honra ter servido. Meu pai serviu no Rio de Janeiro, serviu onde tinha a guarda de munições, tudo, né? Teve até medalha em função das explosões dos depósitos de munição em Deodoro, onde ele trabalhou muito. Mas enfim, é uma honra muito grande. E o tema que nos foi proposto, Senhor, o que queres que eu faça? É importante a gente relembrar em que situação essa pergunta foi feita, em que época, em que cenário, a quem foi feita. Sabemos que ela foi feita há quase 2000 anos, que ela deve ter sido feita ali pelo ano de 36 depois de Cristo. Cristo já tinha sido crucificado. E foi feita na entrada de Damasco. Vamos relembrar só um pouquinho desses acontecimentos. Na época de Jesus, o Império Romano, ele ocupava aqui, lá de cima, desde a Irlanda, tudo que estava em volta do Mediterrâneo. Europa, Ásia Menor, Oriente Médio, Norte da África, voltando ali no canal do Gibraltar, né? E nessa seta amarela aqui é a Turquia. E nessa região ali em específico fica a cidade de Tarso. E até hoje é uma cidade muito cultural, tem mais de 200 mil habitantes. Mas na época de Jesus era um centro de negócios e de cultura também. E o Império Romano, ele fazia assim, para todos aqueles que não eram romanos, mas prestavam serviços muito bons ao Império Romano, eles davam a cidadania romana e todos os privilégios que a cidadania romana proporcionava. Nessa cidade em específica, cidade de Tarso, que fica na região da Cilícia, no ano lá de 6, 7 depois de Cristo, nasce um menino, filho de casal de judeu, e o pai dele era um comerciante muito bom, muito influente, que gerava bons lucros para o Império Romano e por isso toda a família tinha a cidadania romana. Esse menino, que levou o nome de Saulo, e normalmente na época se referia-se
o sobrenome era a região da onde a pessoa vinha. Então, Saulo de Tarso, Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré também. E era assim, então, Saulo de Tarso era um menino muito, assim, vivaz, gostava de estudar, gostava de aprender, era muito enérgico, impulsivo, e desde cedo ele apresentou um gosto muito grande pelo conhecimento da escrita, e o pai dele dirigiu ele para uma sinagoga, onde todo o ensinamento dele básico foi feito lá. A leitura, a escrita, a matemática, e aonde teve os primeiros contatos com as escrituras sagradas do judaísmo. E ele ficou encantado com aquilo. Já desde cedo determinou que o seu futuro seria dentro do judaísmo. Ser um rabino, um fariseu, um doutor da lei, ter um local lá no Sinédrio, uma vaga no Sinédrio, que era uma cúpula importante. No início da sua adolescência, ele foi enviado para a Palestina, e no Templo de Salomão, ele, com a orientação do grande mestre Gamaliel, começou então a aprender o judaísmo. Estudou muito e ficou muito absorto ali na região do templo, e ficou alheio às coisas que aconteciam em volta. E saiu dali com 30 anos, já um rabino, um doutor da lei, fariseu, e já querendo uma vaga, né? Pedindo uma vaga no Sinédrio, esperava logo se avançar, e ele iria realmente pela capacidade dele. Mas aos 30 anos, ele volta para Tarso, na Cilícia, que é a Turquia. E quando ele chega lá, começa a vir alguns boatos, alguns ecos da região da Palestina, que um carpinteiro inculto, sem grandes predicados, havia criado uma seita, e essa seita vinha crescendo, e que era preciso sufocar essa seita. Em Tarso, a cúpula do judaísmo se reuniu. Saulo já tinha voltado para Tarso, jovem, né, com todo o seu vigor, a sua liderança, e por fim foi dado a ele essa missão de voltar à Palestina e sufocar essa seita. Tanto que foi dado a ele carta branca, para ele fazer o que quisesse. Poderia prender, executar, o que fosse preciso ele poderia fazer. Ele tinha essa autoridade. Então ele sai com um grupo de soldados, cavaleiros, né, de Tarso, mais seus secretários, e fazem a viagem então de volta para Jerusalém, já com uma informação de antemão, que na entrada de Jerusalém existia um local chamado Casa do Caminho, aonde estava se formando um núcleo forte para expandir a doutrina do Cristo por todo o território. E aí a primeira missão seria sufocar, acabar com a Casa do Caminho. E ali ficavam os apóstolos, onde o dirigente era Simão Pedro. Então ele começa a viagem de volta, que entre Tarso e Jerusalém hoje é 940 quilômetros por carro. Naquela época os caminhos eram sinuosos e com certeza muito mais longe, porque era feito a pé e por animais. E a gente pode observar que havia vários pontos de descanso, e um deles é aqui em Damasco, na Síria. Então, Saulo de Tarso veio com o seu regimento e entra uma das paradas é Damasco, ele entra em Damasco. Quando ele está entrando no acesso a Damasco, acontece um fenômeno com ele.
uma luz intensa, muito forte, bate nos olhos dele, que ele fica tão perturbado que ele cai ao chão, e quando ele se levanta, assim, levanta a cabeça, ele percebe que está cego, está tudo escuro. Ele se senta no chão, aí começa a brilhar uma luz, e todo esse fenômeno só ele via. Uma luz, um brilho e uma energia celeste intensa que chegava a ele, que ele nunca tinha sentido isso. E nessa luz apareceu um jovem homem, com um cabelo, um corte a nazareno, que vestia uma túnica, e essa túnica tinha muito brilho próprio. Então, ele fica admirado de ver aquela criatura. Quando então o homem docemente pergunta: Saulo, por que me persegues? Saulo fica abalado com as vibrações e a energia sublime que chega até ele. E ele então, já vendo que ser um ser superior, alguém vindo de Deus, pergunta em tom respeitoso: quem sois vós, Senhor? Então esse jovem homem, ao lado aparece a figura dele crucificado, Jesus. Então ele diz assim: eu sou Jesus, a quem persegues? Saulo, maravilhado e recebendo esse influxo energético imenso, celestial, com vibrações elevadíssimas, ele já se põe a serviço desse homem e pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Ele está colocando para trás todo o seu passado de estudo para chegar a rabino, doutor da lei, fariseu e postulante ao sinédrio. Ele deixa tudo, ser cidadão romano, e se coloca à disposição. Vê que foi intensa e apenas o diálogo dele com Jesus foi curtíssimo. Somente ele fez 2 perguntas. Então, Jesus só disse a ele: vá a Damasco e encontre Ananias. Ananias, que era um missionário, já esperava e sabia que ele ia chegar. E Saulo continuava cego. Ananias o recebe, leva para um recinto, onde ele fica num local bem particular, em estrita posição de assim, comunhão espiritual, quando a pessoa está numa meditação, numa prece. E por 3 dias, Ananias explicou para Saulo quem era Jesus, o seu evangelho e a proposta para um mundo novo, para um homem novo. E nesses 3 dias, Ananias fazia preces e aplicava passes nos olhos de Saulo, porque ele continuava cego. E dizem alguns historiadores que enquanto ele aplicava e orava, saía um material da vista de Paulo, ia se soltando tipo umas escamas, e aos poucos foi liberando a visão de novo. Ao fim de 3 dias, Paulo já estava enxergando normalmente, saiu dali admirado demais, correu na sinagoga para explicar o que aconteceu com ele, foi ridicularizado, foi expulso. Esse homem está doente, ele ficou louco. E ele volta então para a casa dos pais e diz para o pai dele que queria trabalhar para esse Messias. O pai, enfurecido, porque via no homem, no filho, um romano, um cidadão romano importantíssimo, e de repente ele quer largar tudo para seguir um carpinteiro inculto lá da região da Palestina. E revoltado, ele dá uma pequena sacola de moedas e manda ele embora de casa. Saulo, que na infância, naquela época, toda a infância,
as crianças eram obrigadas a aprender uma profissão básica para as emergências, né? E Saulo, quando criança, aprendeu a tecelagem. Então, o Saulo vai com essa quantia pequena de dinheiro, compra um tear simples, vai para as tendas de tear e ali fica por 3 anos, estudando o Evangelho do Cristo, estudando a sua mensagem, conversando com os cristãos. Após 3 anos, ele sai então para pregar o cristianismo, já usando o nome de Paulo. Paulo foi o apóstolo talvez o mais vibrante, o que mais viajou, o que mais pregou. Ele, como havia muitas comunidades cristãs distantes, pequenas, ele não tinha tempo de ir a todas, então ele escrevia cartas com o Evangelho do Cristo e as suas anotações, os seus pensamentos, os seus desdobramentos, que eram muito lindas. E ele escreveu, foram no total 13 cartas, 13 conjuntos de cartas que ficaram conhecidas como a Epístola de Paulo. Eu vou só falar rapidamente delas aqui. Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo 1, Timóteo 2, Tito e Filemão. São as 13 cartas que ele fez para essas comunidades cristãs. Foi um trabalho muito lindo que ficou hoje conhecido como as Epístolas de Paulo. Paulo trabalhou muito pelo cristianismo, passou por privações terríveis, por humilhações, apedrejamento, prisões, mas ele nunca deixou de levar a mensagem renovadora para a nova humanidade. E um imperador louco botou fogo em Roma e acusou os cristãos. O pessoal dessa seita. Foi quando começou a perseguição e morte de muitos cristãos. Nas outras prisões de Paulo, por ser cidadão romano, as acusações eram simples, ele saía. Mas nessa, que já estava em Roma e foi preso também, nessa havia o agravante do imperador acusar os cristãos de botar fogo em Roma. Paulo foi condenado à morte, mas ainda teve a chance de abjurar Jesus, renegar Jesus, e seria apenas transformada numa prisão que logo teria um relaxamento. Mas ele disse que não iria abdicar de forma nenhuma. Então, numa manhã de primavera do ano de 67 depois de Cristo, Paulo sai a sentença e imediatamente é executado pela decapitação. Fica então essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Como é que o homem se transformou tanto, saindo de uma vida já toda programada, estruturada por anos de dedicação, e foi trabalhar para o Cristo, em questão de minutos, essa decisão? E essa pergunta, até hoje, nos atinge nas nossas tomadas de decisões, não só de seguir o Cristo, mas muitas coisas que a gente tem que ter mudanças, tem que ter posições, atitudes. E aí a gente pode se referenciar: Senhor, o que queres que eu faça? A gente vai saber qual é o melhor a ser feito. Eu vou dar uma paradinha aqui neste assunto, porque eu quero ressaltar algo que eu não falei no início, e que é o mote principal que a gente quer falar aqui. As Forças Armadas, dentro da missão de proteger a nação, nós temos que entender que estar no Brasil protegido
é estarmos numa família, é uma terra nossa. Todos somos irmãos porque nascemos no mesmo território, na mesma nação. Então, vamos trazer essa grande nação e pensar que ela é formada por pequenas células, que são as famílias. As famílias, a família estando saudável, a sociedade está saudável. Se a família se desmoronar nesse contexto que temos hoje, a sociedade com certeza vai desmoronar. E para isso eu quero falar um pouco sobre a importância, o sagrado que é nós nascermos aqui na Terra, que nós espíritas chamamos de processo de reencarnação. Nesse processo, eu vou utilizar aqui algumas imagens, está tocando certinho, né? Tá. Na década de 60, alguns espíritas de São Paulo se cotizaram e contrataram artistas para que, nas narrações de André Luiz, espírito, falando sobre as cidades espirituais, esses artistas, eles iam explicando e eles desenhando. Foi feito inúmeros desenhos, mas eu vou apresentar poucos, apenas a título de uma rápida explanação. André Luiz, cidade de nosso lar, fica sobre o Rio de Janeiro. E todas as cidades do Brasil e do mundo têm uma cidade espiritual em cima, que é onde se faz todo o intercâmbio, tanto de nascimento, de morte, de recursos, e são muitos. Ele narra então a cidade do nosso lar, uma cidade muito bonita, arborizada, e impressionou a ele o departamento da reencarnação. E ele narrou como está esse prédio em amarelo no fundo, uma alameda bem florida, com jardins, com parques, e ao fundo o departamento da reencarnação. E ele entra com o seu instrutor Alexandre e começa a conhecer as instalações e começa a saber como é que é programado as reencarnações de acordo com as necessidades de cada espírito que vai nascer. Se ele vai ser forte, se ele vai ser fraco, se ele vai ser saudável, se ele vai ter doenças, quais as doenças que ele vai ter, se ele estará mais para o serviço braçal, vamos dizer assim, ou se ele terá aptidões, eu vou dizer assim, alguém que gosta da música e deseja desenvolver a música, então já vim com algumas aptidões mentais do cérebro, né, na estrutura cerebral, para poder desenvolver a música, a pintura, a escultura, enfim, todos passam por um projeto. É bem interessante isso aqui. Lógico que é um assunto muito grande, mas a gente vai apresentar de forma rápida. Aqui, André Luiz, tu vê que esse desenho é da década de 60. No departamento de reencarnação, ele vê muita gente carregando um rolinho debaixo do braço, como se fosse um rolinho de papel. E lá dentro, então, ele vê que realmente é um material tipo papel, aonde está desenhado o corpo do reencarnante. E o reencarnante acompanha tudo isso, é lógico. Essa reencarnação são uma reencarnação, como André Luiz, é a nossa reencarnação. Não é daqueles tiranos que estão na crosta terrestre presos, maldosos, criminosos. E também não é os missionários que estão acima de nosso lar, que é uma outra programação. Então a programação da grande classe média, vamos dizer assim. Espíritos que não são muito evoluídos, mas também não têm coisas graves no seu passado, estão crescendo, sem grandes problemas. E aqui ele observa que pelo corpo, isso está no livro Missionários da Luz, existem várias codificações, tipo arábicas assim, e essas codificações é que determinam o tipo de corpo físico.
Continuando, então, esses espíritos que já foram médicos na vida física, têm profundo conhecimento da biologia, inclusive na parte da genética e da reprodução. Eles começam a visitar uma casa, e André Luiz, a título de conhecer, está indo junto, aonde vai nascer uma criança. Então, primeiro vai os espíritos, que são os programadores, para visitar o ambiente, preparar aquele espírito que vai nascer. Os pais já tiveram conversas antes, durante o sono, em espírito. Às vezes, antes da reencarnação, já tem essa programação, já está tudo combinado direitinho. E aqui, então, eles estão chegando na casa. Essa casa é composta por Adelino, a esposa Raquel, e ele já tem o primeiro filho. O segundo filho é Segismundo. Segismundo é um espírito bom, mas cometeu um erro muito grande numa vida passada com este casal, porque na época eles estavam noivos, mas Segismundo amava loucamente a Raquel e acabou fazendo uma armadilha e matando Adelino, né? Eles foram para o mundo espiritual, todos morreram, enfim. Segismundo depois se arrependeu muito, morreu por alcoolismo. Se perdoaram, mas Segismundo carregava uma dor muito grande dentro de si por ter feito esse mal a um amigo. Então foi dada a oportunidade, em combinação com o casal, de Segismundo vir como filho e ficar nesse clima de amor entre pais e filhos. E com isso, essa dor que ele carregava dentro dele ia se dissipar. E assim foi feito. Para ter uma ideia, nos acertos finais, enquanto o corpo físico dorme, os espíritos conversam com os programadores da reencarnação, dão os últimos passos, e nós temos que dizer aqui que esses especialistas da reencarnação, eles têm um respeito imenso pelo casal. Jamais eles vão entrar numa casa, num quarto, no momento que está tendo um encontro íntimo. Eles ficam longe. E foi programado, então, quando houvesse uma relação sexual, durante o período de descanso da mãe, seria encontrado um esperma correto com a carga biológica, com o óvulo e a sua carga biológica. E isso é feito por espíritos especialistas em reencarnação. Quando houve a concepção, houve o encontro íntimo, esses especialistas, já conhecedor do projeto do corpo, fazem análise da carga genética do óvulo liberado e encontram entre aqueles espermas, e o esperma adequado de carga genética é impulsionado. Nem sempre os que chegam primeiro conseguem perfurar o óvulo. Às vezes um lá de trás e perfura, porque aquele era o programado e ele tem uma carga maior de energia. E no aposento próximo, no local próximo, aqui está o espírito Sigismundo, que ele é reduzido a um tamanho pequeno. Então, nessa redução ele vai passar por um sono que, quando nascer, já no corpo físico, ele já não tem mais a lembrança do passado. Vamos adiantando mais um pouquinho aqui. E aqui, então, André Luiz explica que a reencarnação é uma coisa tão sagrada que sempre é feita uma comemoração no mundo espiritual, normalmente na casa da gestante, enquanto eles estão dormindo, tem esse encontro dos espíritos reencarnantes, de parentes, amigos da família, de outros amigos, né? Enfim, é um grupo de espíritos guias, com interesse que essa reencarnação dê certo, porque é algo de Deus. Eu vou chegar aqui ao seguinte: depois de toda essa programação, depois de toda essa luta,
cabe aos pais o dever sagrado de cuidar dos seus filhos, cuidar do casamento, pai e mãe se ajustarem e cuidar daqueles que estão ali, porque nós recebemos eles como os filhos porque quisemos, não foi imposto. Não é ninguém, todo mundo tem livre-arbítrio, ninguém é imposto nada. Cada um aceita como pode. Eu assisti um filme documentário, chama-se 40 Dias, o Milagre da Vida. Esse filme, ele tinha como, falava de uma clínica de aborto, aconteceu, a clínica tem o nome, tem tudo, já não existe mais, numa comunidade em que eles apresentavam como fachada a programação familiar. Então eles abortavam, não, vamos fazer a programação, agora não é hora de ter a criança, aborta. Então eles faziam uma propaganda muito grande em vários pontos das cidades, principalmente em escolas, onde moças jovens acontece de engravidar por um descuido. Mas na realidade, uma moça que começou a trabalhar na área administrativa começou a perceber que eles queriam era ganhar dinheiro. Não tinha nada de planejamento familiar. E começaram a intensificar os abortos. E os cristãos, de forma organizada, pacífica, se reuniam em volta da clínica e faziam vigílias, chamavam as moças, as mulheres, para que pensasse bem, eles iam dar todo o apoio, e se a pessoa não pudesse ficar, eles iam encaminhar para a adoção. Então, era um trabalho muito intenso. E aí o que acontece? Nós estamos chegando então na família. Hoje, a família cristã, que segue a moral judaica cristã, sofre uma pressão enorme da sociedade, essa sociedade de intelectuais, políticos, artistas, de que todo atraso está, isso não é só no Brasil, é no mundo, né? No Brasil também é bem forte. Que tudo que acontece de atraso na vida da sociedade é culpa da família cristã. E que ela não pode ser como está. E até assim, eu tenho pego vários vídeos e guardado até comigo, porque não é brincadeira. Um político bem influente, ele deu a seguinte declaração ipsilipse: não podemos aceitar que a lei que aí está exija que a mulher tenha filhos que não quer. Só nós ainda precisamos avançar muito a pauta da família, a pauta dos valores morais, que é uma coisa muito atrasada e que isso no futuro será assunto de Estado. Eu não estou falando aqui de política, eu estou falando do que se apresenta para a família, né? Dizendo que a família é atrasada e que o Estado uma hora vai ter que interferir e criar uma nova família. E aí então eu pesquisei algumas pautas que tem por aí e vou botar aqui só 5. Aborto livre até os 9 meses. Fim do impedimento do incesto em lei. Porque o incesto é preconceito da família. Pai, filha, mãe, filho, mãe, filha, pode ter um relacionamento, porque isso aí foi a família cristã que criou preconceitos. Sexo livre para todas as pessoas, não havendo mais vínculos de fidelidade. Então, marido, esposa, não tem mais vínculo, acabou-se. Sexualização precoce das crianças e liberação total do uso de drogas. A gente fica espantado, porque parece tudo muito bacana, tudo livre, tudo bom, mas vai haver uma consequência muito séria na estrutura familiar. Haroldo Dutra Dias,
que é um palestrante espírita, juiz de direito, uma pessoa estudiosa, jovem ainda, fala grego, fala hebraico, já foi várias vezes na região de Jerusalém, da Grécia, estudar as origens do cristianismo. Ele diz o seguinte: estas pautas que estão aí, nada tem a ver com isso aqui. Porque essas pautas são extremamente materialistas. E esquece a nossa essência religiosa. Porque se for ver, até os índios têm religião. Porque nós temos uma essência religiosa, uma essência que nos liga com algo de cima. Todas as igrejas, nós temos essa ligação com algo de cima. Então, Haroldo Dutra Dias diz que essas pautas em nada contempla a nossa vida de espírito, essa organização fabulosa, a seriedade do nascimento, da vida. Então, aqui nós vamos no Livro dos Espíritos, capítulo 7, União da Alma e do Corpo, pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta dos Espíritos da codificação: há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Sempre que transgredis as leis de Deus é crime. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. É um crime contra as leis de Deus. Por quê? Se a pessoa tem gestação, ela deve cumprir a gestação e entender que aquilo ali já existe um espírito ligado a ela desde a concepção. E aqui, em Obra Filosófica Espírita de Miramês, ele diz o seguinte: mãe, um nome que é sinônimo de amor, seja mãe ou outra qualquer pessoa que servir de instrumento para abortar uma criança, pratica um crime, e pior, essa premeditação vem da maldade, da inconsciência das leis, nasce do egoísmo, principalmente da época que atravessamos. São pessoas mentindo a si mesmas e o fantasma do desculpismo que pretende enganar a consciência. Nessa clínica que eu citei inicialmente, que essa moça da área administrativa começou a observar os desvios do que ela se pretendia fazer, ela resolveu, se demitiu da clínica, pegou o nome de várias pessoas que passaram ali e decidiu ir visitar as casas, para ver como é que estavam aquelas que haviam abortado. E para seu espanto, várias moças jovens estavam sofrendo de depressão, sentimento de culpa, tiveram hemorragias, perderam a capacidade de no futuro ter outro filho. Então, era um desastre emocional. Poucas estavam bem. O que quer dizer que a gestação é algo que está ligado ao psique feminino, é algo importante e que deve ser muito bem pensado. Então, vamos à questão: Senhor, que queres que eu faça? Eu vou relembrar aqui, Mateus: seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Quer dizer que aquilo que está fora das leis de Deus não é bom. E nós temos que ter uma posição. Também em Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E isso aqui nós não estamos falando de religião, porque todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões são sagradas. Nós estamos falando de postura perante o que é correto na nossa sociedade, na vida elevada moralmente, e daquilo que não é correto. Nós temos livre-arbítrio. Se acharmos que todas aquelas pautas é a correta, nós temos a liberdade de ir para aquele lado. Não, eu quero que seja assim, droga à vontade,
liberação total sexual, enfim. Aquilo ali, aborto até os 9 meses, tá certo. Se não formos, temos que estar do lado de cá, não podemos estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. E aí a minha mãe me ensinava muito, falava muito isso quando a gente era criança. Sejas quente, ou sejas frio, porque morno cuspirei da minha boca. Nós temos que ser uma posição ou ser outra posição. Não podemos ser indiferentes. A indiferença é a pior situação que existe. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 8 do capítulo 9, ele diz assim: cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Nós somos indiferentes e nós não podemos deixar que a família se destrua. Nós temos que proteger a família, pelo menos é a nossa posição, e respeitamos a todos que tenham posição diferente. Esse é o princípio da vida, é o respeito ao próximo. Aqui na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ora, essas pautas é para relaxar os laços de família. Você pode ter relação com o vizinho, não tem mais fidelidade, não tem mais nada, os laços de famílias vão se desfazer. Resposta: a recrudescência do egoísmo. E eu acho interessante essa nota que o tradutor José Herculano Pires colocou. Herbert Spencer considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. Marx e Engels como o primeiro grupo histórico, a primeira forma de interação humana. Augusto Comte como a célula básica da sociedade, o embrião e o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita é a que funciona como família. Atualmente, a sociologia da família e a psicologia social, bem como as próprias escolas de psicologia do indivíduo, reconhecem a importância da família. O mesmo se dá nos estudos psicológicos educacional e de filosofia da educação. John Dewey, em Democracia e Educação, acentua a importância do lar na organização social e na preparação da vida social. E conclui, então, Herculano Pires. Como se vê, a asserção dos espíritos de que os laços de família resumem os liames sociais são confirmados até mesmo pelos estudos materialistas da sociedade. Então, as Forças Armadas protegem a nação, para que a nação cresça como uma unidade organizada, elevada. E aí, por exemplo, há governos hoje que dizem que não precisa de mais Forças Armadas, não precisa mais de polícia militar, querem desmontar. Olha, como é que pode uma nação viver sem as Forças Armadas, sem a sua polícia militar, sem as suas, enfim, as entidades que dão paz e ordem, né? Vamos dar uma aceleradinha aqui. E quanto aos nossos filhos, quais os compromissos que temos para com eles? Questão 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? A resposta: ao contrário, bem grandes influências exercem, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso dos outros. Pois bem, os espíritos do Pai têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Mas que educação é essa? É a educação escolar? É a educação de universidade? Não, é a educação base,
a básica que é dada desde que o bebê nasce, aonde os pais levam a eles atributos importantes no seu caminho evolutivo. É aquela educação moral. Então os pais têm que ser exemplo na sociedade, exemplificar aos filhos como é um bom cidadão, um cidadão correto, honesto, trabalhador. Essa educação que nós temos por dever, porque nós assumimos um compromisso de ajudar no desenvolvimento de um espírito que nos é querido. E ele nasce no nosso meio. Eu sei que aqui tem muitos jovens que não casaram ainda, mas um dia vão casar. Aí pensem nisso, quando tiverem as suas esposas, as suas famílias. Não podemos de forma alguma, é um crime, a gente abdicar da educação dos filhos, e isso está moda hoje. Abdica para a internet, abdica para os amigos, abdica para o mundo. O mundo hoje, como disse Jesus, é cheio de portas largas, de armadilhas, e a gente vê pessoas jovens com 15 anos que dizem que eu não tenho obrigação nenhuma de obedecer meu pai e minha mãe. Eles estão sendo vítimas, porque o erro não é deles, é do pai e da mãe que deixou chegar nesse ponto. Que eles tinham que ter aquela influência amorosa e também instrutiva desde o início. Aí ele vê jovem que quer tatuar o rosto, não, isso aqui é a experiência, eu que tenho que passar, não tem que pai e mãe dar pitaco. Se eu me arrepender, problema meu. Então, é uma coisa, nós estamos entrando num período de dificuldades. Dificuldades que quem deseja ser pai, deseja formar uma família, tem que pensar bem nisso. Importantíssimos entendermos. Cada ser no mundo é um mundo à parte. Nós não podemos querer que as nossas esposas pensem como nós, nem nós, elas quererem que nós pensamos como ela. E todos os filhos serão diferentes. E toda a sociedade é diferente. Então, o que disse Jesus? Amai o próximo como a ti mesmo. O que diz a Constituição? Todos são iguais perante a lei. Não existe diferença. Não existe nada que a gente possa julgar. A nossa régua não serve para medir os outros. Então nós temos que ter paciência com a nossa esposa, com os nossos filhos, passando a eles o melhor que nós temos em nós e respeitando as diferenças, porque não podemos. Cada espírito traz um histórico enorme de vida, pensamentos diferentes. A gente contribui dando o nosso melhor para eles, mas chega um ponto que eles têm o livre-arbítrio de decidir a vida, né? Então é esse respeito que tem que ter entre todos. Não existe ninguém pior, ninguém melhor. Todos somos iguais. Em Coríntios, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso ele quer dizer no sentido que, enquanto a gente fica brincando de viver, pode ser um homem velho, né? Ele é um menino em termos de evolução e continua agindo como menino, mas quando a gente se evolui, que a gente começa a ver a vida de forma mais séria, mais responsável, então a fase de menino acaba para nós. E nós temos que sair da fase de menino. A gente vê muitos adultos agindo como crianças, com birra, com provocações, não cabe mais isso. Nós temos que evoluir como sociedade. E vamos então chegando ao encerramento. O que diz a respeito da felicidade? Kardec escreveu: sede bons,
e caridosos é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda felicidade externa está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Nas regiões espirituais, a alma só pode elevar-se pelo devotamento ao próximo. E o local principal do devotamento, aqui nós estamos num planeta que é uma escola. Nós estamos de passagem aqui. Cada minuto vivido aqui é um minuto que a gente deve aproveitar ao máximo para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento como espírito, como ser humano, né? Amando o nosso próximo, sendo bons e caridosos, é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Não é nada de... E a caridade não é só dar dinheiro nas esquinas, dar esmola, é dar atenção ao amigo que está passando por um problema, conversar, orientar, ajudar, ser paciente. Tudo isso é a caridade moral, que é a principal das caridades. Senhor, o que queres que eu faça? É a hora da nossa mudança, a hora de como Paulo fez. É lógico que não conseguiremos fazer uma mudança como Paulo fez, porque Paulo já era um espírito preparado para aquilo ali. Mas as pequenas mudanças começam no nosso lar, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, conforme o nosso meio de agir. E para encerrar então, Paulo tem ele quando escreve uma das cartas para os romanos, ele fala da dificuldade da gente viver os nossos atrasos. Para a gente dar um passo à frente é bem difícil, exige muito esforço. E ele mesmo nessa carta aos romanos ele diz assim, 7,19: porque não faço todo o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então é difícil a gente fazer essa mudança para um cidadão melhor, porque não importa a religião, não importa nada, importa é amar ao próximo, respeitar o próximo e ser alguém que dê exemplo no bem. Não aquele exemplo do virtuoso, porque normalmente o super virtuoso, ele na realidade tem uma máscara de super virtuoso. Nós somos ainda espíritos em evolução, não somos perfeitos. É melhor sermos autênticos, nós mesmos, mas dentro dessa autenticidade, procurar dar o melhor de todos nós. Então, era essa mensagem que a gente queria passar, lembrando, Senhor, o que queres que eu faça, essa grande mudança, né? Que para nós, se não puder ser grande, mas que possamos fazer dentro das nossas possibilidades. Agradecer a Deus pela oportunidade, a essa unidade do Exército Brasileiro, que só nos honra, que a gente tem o maior respeito por vocês todos, pelo trabalho dignificante. Agradecer ao Exército Brasileiro, agradecer às Forças Armadas e a todos os bons espíritos, né, que proporcionaram que a gente chegasse até aqui e humildemente desse esse recado. Irmão Edelso, muito obrigado pelos esclarecimentos, toda a luz que o irmão trouxe com a sua palestra. Corroboramos com essa célula máter da nossa sociedade, que é a família. Seja ela composta apenas pelo homem e pela mulher, ou seja ela composta com os filhos e com aqueles casais que, por questões biológicas, não podem ter seus filhos genéticos, né? Ou por questões de crença e objetivos familiares, mas que tem lá um animalzinho doméstico, né? Sim, o seu adotado muitas vezes como um filho, mas que traz também grandes comprometimentos. E a gente sabe do valor que esses espíritos
não tão evoluídos, que estão ali nos animais, contribuem, na sua caminhada, né? Contribuem porque é uma responsabilidade também muito grande, né? É um ser vivo que está ali. Então, essa célula máter, essas famílias que nós temos, é o que compõe a nossa instituição. Nós costumamos dizer que o Exército ele é composto realmente pela nossa sociedade. E uma família, quando vem e nos entrega um filho, assim como um dia nós fomos entregues à instituição, nós procuramos preservá-lo ao máximo e potencializar todas as qualidades que vêm de dentro de casa. O Exército ele não forma nenhuma pessoa dos princípios básicos. Esses princípios básicos eles já vêm, eles são aperfeiçoados. Aperfeiçoa. Aperfeiçoa. Estamos vivendo então a semana do Dia do Soldado, uma data magna que a instituição vive, uma de suas datas magnas. E é muito bom podermos estarmos novamente aqui dentro do 63. Bom saber que o irmão está vindo aqui pela segunda vez. É a segunda vez entrando aqui nessa. E por isso eu tomo a ousadia de dizer que o 63, assim como a 14 Brigada, está de portas abertas ao irmão e ao Centro Espírita, amor e humildade do apóstolo, que na figura do irmão Chambarelli é muito presente na 14 Brigada. Já conversando com o irmão Schneider, tem uma proximidade com o Centro Espírita mais próximo aqui, de nós estreitarmos os laços entre as duas casas espíritas e as nossas unidades militares. Certo. Então, e com o único objetivo de trazer esclarecimento que a doutrina espírita detém, e nós humildemente sabemos que, por mais conhecimentos que temos, é apenas um grão essa imensidão desse mundo. É uma imensidão. Então, se algum irmão tem a intenção de fazer a prece de encerramento, fique à vontade. Jesus, nosso Espírito, possamos agradecer